180. Outros dão origem, enquanto o matemático considera apenas alguns deles. Assim como os objetos ideais do físico estão constantemente se expandindo através da adição de novos caracteres variáveis, mas nunca atingem a plenitude dos caracteres dos objetos naturais, o matemático está constantemente expandindo o alcance de seus conceitos sem nunca chegar ao fim. Portanto, há uma certa analogia. Não é impossível que futuros matemáticos possam fazer uso dessa analogia. Como exemplo, consideremos um corpo em movimento. Através da diminuição contínua, torna-se o ponto material da mecânica, que obedece apenas a uma relação fixa, ou seja, que sua densidade, ou massa, é expressa por um certo fator numérico imutável. É assim definido e reconhecível como tal ponto. Nada mais é aceito dele, por x. Por exemplo, não que ela brilhe, ela não tem, por assim dizer, outras qualidades além do movimento e desse fator. Para reconhecê-lo e estabelecer sua identidade, pode-se imaginar que é o único ponto desse tipo em um espaço reconhecível e também que se faz sentir, por exemplo, b, que ele deve ser identificado por um sinal colorido. Como personagem desse objeto ideal, coloquemos primeiro sua localização. Percebemos que os corpos podem permanecer no lugar, bem como mudar de lugar, sendo, portanto, capazes de apreender o lugar como personagem. Agora, se o ponto estivesse em repouso, seu estado seria totalmente descrito por sua localização. Mas um ponto móvel tem muito mais caracteres, até mesmo infinitos. Vamos olhar para isso a qualquer momento, digamos no tempo zero, ou seja, h, no início de um cálculo de tempo a ser introduzido por nós. Pela maneira como ele se move ali, em um pequeno intervalo de digamos h segundos, onde h é tão pequeno quanto quisermos, podemos deduzir todo o sistema de seus personagens. Ou seja, se x, y, z são os 181. As coordenadas do ponto que ele atinge no tempo t são, essas três quantidades, como funções variantes no tempo de t, satisfazem os famosos teoremas de Taylor e são, portanto, determinadas se apenas todos os quocientes diferenciais de tempo zero de x, y, z forem conhecidos. O sistema dessas derivações repetidas de x, y, z no tempo zero pode agora, salvo certas condições de convergência, ser aplicado de qualquer maneira. Sempre corresponderá a um caminho do ponto. E esta correspondência da órbita e do quociente diferencial é mútua. Existem algumas noções matemáticas aqui que são muito sutis, mas ainda precisam ser consideradas. Mas não vamos nos aprofundar tanto neste exemplo quanto seria necessário para entrar em tudo isso. Vamos expor os fatos como acima, porque é assim que eles fundamentam a mecânica do céu. No ponto material em movimento temos um objeto ideal com qualquer número de caracteres cujo sistema é tal que descreve completamente a trajetória do ponto e sobre o qual, com exceção das condições de convergência, não há relações. Todos os outros personagens relacionados ao ponto tornam-se dependentes desses personagens, apenas entre si são independentes. Agora, se algum caractere, por exemplo, a localização do ponto em um momento posterior, não está de acordo com a relação pela qual esse caractere deve ser calculado a partir do sistema de caracteres no tempo zero, mesmo que o não matemático não perceba a menor mudança na órbita, o matemático pode reconhecer que a série de Taylor da órbita mudou e, portanto, procurará um novo caractere relacionado aos caracteres da órbita. O astrônomo calculista considera apenas um número finito e o ingênuo talvez apenas dois, como localização e velocidade. O astrônomo, por exemplo, vai até o 20º caractere e depois para. Porque como resultado das condições de convergência, os personagens ficam em lugares muito altos, só tem uma influência extremamente pequena no cálculo da órbita e t. 182 pode ser negligenciado. A fim de encontrar uma aproximação da posição do ponto a ser procurado, a aproximação também deve ser levada até onde se deseja que seja prescrita por outra pessoa a seu próprio critério, basta ir longe o suficiente para determinar os caracteres. Esse é o significado do termo convergência. Agora que o conceito de objeto ideal foi definido e explicado, estabelecemos o teorema que afirma como alguém faz percepções de objetos ideais. É G1, G2, G3, Gn um conjunto de objetos naturais cujo limite é o objeto ideal G, e são R1, R2, R3, Rn.
as relações que G1, G2, G3, Gn, com relação a quaisquer personagens dados, o limes é R da série R1, R2, R3, marginal, a relação que se aplica ao Gn. Ou, colocando de outra forma, se Rn é a lei natural que se aplica ao objeto natural Gn, então o limite de Rn é a lei que se aplica ao limite de Gn. E este limes de Rn é então chamado de lei natural. Primeiro, vamos dar um exemplo ilustrativo. Perguntamos qual é a relação R entre o comprimento de uma haste infinitamente fina de chumbo puro e sua temperatura. A haste infinitamente fina de chumbo puro é um objeto ideal. Aparece como o limite de uma série de bastões cada vez mais finos de matéria que se aproxima cada vez mais do chumbo puro. O objeto ideal não pode ser produzido, mas pode ser produzido um número arbitrariamente grande de membros da série da qual ele é o limite. Portanto, somos forçados a procurar a relação Rn nesses membros Gn por observação. Mas este projeto nunca nos daria a tão procurada relação R senão. 183. Suponha um teorema segundo o qual o que vale para Gn, ou seja, Rn, quase vale para G, e que Rn se aproxima da relação R a ser procurada à medida que Gn progride na série. Então, apenas assumindo que R é o limite da série R1, R2, marginal is, R tem que ser definido logicamente. Com isso, somos habilitados, observando um grande número, por x, b. Sem os membros da série têm as relações R1, R2, ser descoberto no mesmo número e, então, quando atingirmos os limites de nossa percepção, interromper o processo e estabelecer R por meio de uma intuição. Por exemplo, podemos descobrir que as hastes finas de chumbo impuro se alongam com o aumento da temperatura, quase em proporção a esse aumento da temperatura. Concluímos por intuição que a barra infinitamente fina de chumbo puro obedece a esta lei não apenas quase, mas exatamente. A certeza com que se afirma a frase acima decorre do princípio da continuidade e do axioma da pesquisabilidade do mundo. O axioma da explorabilidade do mundo nos obriga a supor que existe também uma relação R para o objeto ideal G que o sujeito de percepção insuperável poderia produzir. Ora, se R difere de Rn por um salto, enquanto G difere arbitrariamente pouco de Gn à medida que n aumenta, estaríamos diante de todas as dificuldades mentais que nos forçaram a adotar o princípio da continuidade. Portanto, aqui também não há alternativa. R existirá, ou seja, será o limite da série R, marginal, ser. É claro que, ao enfatizar que a lei R é encontrada por intuição, não dizemos nada sobre a lei em si, pois ela existe como objetiva, como assumido acima, e nossa maneira de encontrá-la não a altera. Mas para o nosso trabalho intelectual segue-se que é apenas intuitivo. Construímos um mundo de objetos ideais cujas leis estabelecemos apenas por meio da intuição. Só assim as leis da natureza, que foram encontradas através da experimentação, são realmente corretas. 184. Permaneceu. Todo fato empírico é, portanto, uma intuição que diz respeito a objetos ideais. Se você perguntar de onde vem o poder de compulsão das leis naturais deduzidas por meio da observação, a resposta é, de sua economia. Em relação a isso, é feita referência ao que foi dito anteriormente. Vamos agora prosseguir. Estabelecemos o teorema. As relações nas quais os personagens de objetos ideais se encontram têm uma propriedade especial em relação ao tempo e ao espaço, por tempo absoluto nem por espaço absoluto. O que é verdadeiro hoje é verdadeiro para todos os tempos. O que acontece aqui acontece nos mesmos objetos ideais em todos os lugares. A prova é a seguinte. Sabemos do espaço geométrico como do tempo que não temos meios de nos orientar nele, a menos que assumamos um ponto de referência no tempo e um sistema de coordenadas no espaço. Se uma figura, para a qual se aplica a relação R, e os sujeitos são deslocados no espaço geométrico, como se a figura e o ego fossem um corpo rígido, então o ego não tem como perceber a mudança, pois está relacionado ao qual eu não muda nada. Mas se R fosse agora dependente do espaço absoluto, isso mudaria. Assim, o sujeito, mesmo que fosse de percepção insuperável, ficaria maravilhado, procuraria, mas não encontraria nada, porque o mero deslocamento espacial ou temporal não pode ser verificado por ele. Mas a possibilidade de tal busca, necessariamente sem objetivo, havia sido negada. Aí reside a contradição.
Matematicamente falando, a relação R não pode conter as coordenadas de um único ponto no espaço, pois elas diferem com a escolha arbitrária do sistema de coordenadas. Em vez disso, deve conter tais conexões das coordenadas de diferentes pontos que não mudam apesar da escolha arbitrária do sistema de coordenadas, que são invariantes, como aquele 185. Expressão das coordenadas de dois pontos que determina sua distância. E o mesmo argumento se aplica ao tempo. Não apenas um tempo está contido em R, mas pelo menos dois tempos, cuja diferença aparece como duração e é, no entanto, independente da escolha arbitrária de um ponto de referência do tempo, seu ponto zero. Deste teorema segue-se que as leis da natureza são inequívocas. Seu destino é inequívoco porque sempre foram e serão como são agora. Uma lei natural também tem a propriedade de que existe uma relação de dependência entre os caracteres do estado. Hífen.